Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wellington e eu quero falar a respeito de um tema que me pediram para falar sobre o porquê que eu não consigo terminar as coisas que eu começo na minha vida. Então, isso é um tema que tem acometido diversas pessoas, principalmente o homem pós-moderno, que a doença e os problemas psicológicos serão o que afetarão a maioria das pessoas nesse século que virá. Então, voltando a esse tema, por que eu não consigo terminar as coisas que eu começo? Eu comecei a faculdade e não consegui terminar. Eu comecei vários projetos e não consegui levar adiante. Eu já tive várias ideias, comecei a botar para funcionar, mas não consigo levar aquele projeto à frente. Por que é que eu não consigo terminar as coisas que eu começo na minha vida? Porque isso tem me angustiado, isso tem me agoniado, isso tem me deixado frustrado, e isso gera dentro de mim um pico emocional. Porque da mesma forma que eu estou entusiasmado dentro daquele projeto, daqui a pouco eu estou lá no chão, não querendo mover uma palha. Não é assim que funciona? Quem olha para você vê teu entusiasmo no projeto que você está começando novo, aquele gás, aquela empolgação, e daqui a pouco olha para você e vê você, pô. É o que nós chamamos de a pessoa bipolar, né? Ela está no pico e depois está no outro. Ela consegue transitar no alto e depois está no baixo. Então, o que leva muitas das vezes isso a acontecer? Eu não terminar as coisas que eu começo. Vamos começar a entender por que eu começo a me entusiasmar por alguma coisa e depois eu perco a motivação por aquilo. Por que eu começo e não consigo terminar? Começo e não termino. A primeira coisa que faz com que nós começamos algo na nossa vida e não terminamos é porque muitos projetos eles são feitos aqui, ó, na cabeça. É de cabeça. Ele é feito ele é feito na meba da cabeça. O que é a coisa da cabeça? É uma coisa que você imaginou, achou legal, só que aqui dentro de você não tem entusiasmo, você não tem motor para levar aquilo adiante. E aí já está uma pista para mostrar a tua verdadeira vocação. Porque quando você se conhece, depois de várias pancadas, você vai começar a entender o seguinte: peraí, isso aqui eu gostei, isso aqui é legal, mas eu tenho motor para ir adiante? Eu tenho motor para levar isso aqui até o final? Jesus uma vez falou o seguinte: qual de vós, antes de começar um projeto, uma casa, não calcula primeiro para saber se vai terminar? Esse calcular primeiro para saber se vai terminar é isso aí, ó. É você olhar para dentro de si e falar assim: peraí, eu tenho motor para levar isso adiante? Eu tenho motor? Eu quero entrar na faculdade, vou te dar um exemplo. Quero entrar na faculdade de nutrição, mas eu tenho motor para poder ficar dia a dia mexendo com isso aqui? Eu quero entrar na faculdade de enfermagem, mas eu tenho um estômago para poder ficar lidando com aquela rotina de hospital? Eu quero envolver dentro desse projeto, mas eu tenho gás, eu tenho motor, eu consigo lidar com aquilo no dia a dia? É essa a pergunta que você tem que fazer. Porque às vezes a gente quer começar um projeto, mas nós não temos motor. E Salomão, é por isso que ele foi considerado um dos homens mais sábios da Bíblia. Porque ele diz lá em Provérbios 14, diz o seguinte, que o que movimenta a fazenda é o boi. Quem movimenta a fazenda é o boi. Diz que se a fazenda tiver sem boi,
ela empobrecerá. Olha o que isso quer dizer. O que é o boi? O boi naquela época era o motor da fazenda. Era o que movia a fazenda. Então, se você não tem motor, quem é a tua fazenda? É a tua alma. É você. Você é a tua fazenda. Você está querendo entrar num projeto, mas você tem motor? Você tem bois aí suficiente para levar isso até o final? Se não tem, tua fazenda morre. É o que muitas pessoas começam projeto e termina, começa projeto, termina, começa projeto e não termina. Por quê? Ela não tem entusiasmo. Ela não tem entusiasmo, ela não tem motor. Ela não tem. O que é esse motor? Motor é gás, motor é força. Motor é capacidade de tolerar a chuva, o sol e a rotina do dia a dia. Se você não tem isso, não adianta. Você tem que começar a se analisar agora. A segunda coisa que faz com que as pessoas não conseguem terminar o que começam é porque elas começam a ler o livro aqui na primeira página e já quer saber o final. Ela não tem paciência de fazer uma coisa de cada vez. Passo a passo. Não, comecei a tocar violão hoje, fazer o dó, mas eu já quero logo tocar uma música. Não, primeiro você faz o dó, depois você toca a música. O que o próprio Deus fez? Ele poderia criar o mundo de uma vez só, mas diz que cada dia ele fez uma coisa. Cada dia ele fez uma coisa. E o detalhe, no sétimo dia ele descansou. Então o que acontece? Nós não terminamos as coisas que começamos porque, primeiro, não temos motor para levar aquilo adiante. Segundo, nós não temos o hábito de fazer uma coisa de cada vez. Nós queremos fazer coisa correndo, ainda mais nessa exigência que o mundo quer resultado rápido. Aí você quer fazer coisa na correria aí, não funciona. O que acontece? Você atropela, você quer logo tocar a música, que às vezes quando eu dava aula de violão, às vezes eu tinha aluno que começava com dó e já queria tocar a música. O que acontecia? Ele ficava frustrado porque não queria respeitar o tempo, o processo, largava o violão de lado e não queria tocar mais porque ele achava que ele tinha que tocar com um mês a música que ele queria. Então daí você leva outros exemplos. A terceira coisa que impede com que você não termina o que você começa é o perfeccionismo. Que isso, Wellington? O perfeccionismo, se você tem que fazer a escolha com perfeição, sim. Você deve fazer a escolha com perfeição. Mas o perfeccionismo no sentido de autocobrança, de não aceitar o erro, isso faz com que aconteça um efeito contrário. Você não consegue evoluir porque você errou. Você não aceita teu erro. Você aprendeu que você não deve errar. E quando você erra, você dimensiona, você valoriza o teu erro e faz com que você não consiga terminar o que você começa. Qual é a situação que se deva agir para lidar com isso? São diversas. Mas eu acredito, penso eu, que a melhor forma de lidar com isso é você aprender a aceitar teu erro. Aprender a aceitar teu erro. E de novo eu vou falar em relação à Bíblia. São 365 não temas na Bíblia. Ou seja, não temas. Levante, se perdoe. O próprio Jesus colocou o perdão, a misericórdia se renovando todo dia. Mas você não se aceita perder. Aliás, você não aceita errar, não aceita perder. Então quando você não se auto-perdoa, você não consegue evoluir. Você não consegue caminhar. Então,